Olá a todos, estamos na Viúva Lamego, seguindo o processo de termos este projeto, renovei a casa à portuguesa. Viemos então em terreno ver com os nossos olhos tudo o que vai ser aplicado na casa modelo e ainda também nas vossas casas. Estou na presença da engenheira Ana Paula, que é responsável da produção e aqui num sítio que se dá atendimento ao público. Exatamente. Muito prazer. Obrigada igualmente, muito obrigada por terem vindo à Viúva Lamego a filmar o processo de produção dos azulejos desta marca. É nesta sala, efetivamente, que se faz reuniões com os clientes, com os projetistas, com os arquitetos. Mostramos a gama de produtos que a Viúva Lamego tem em comercialização. E nesta sala que nascem muitos projetos novos, porque de facto a Viúva Lamego tem uma característica muito própria de produção de projetos à medida. E, portanto, muitas vezes nada se esgota em termos de produto nesta sala. Portanto, cada projeto muitas vezes gera outros produtos novos que estão sempre em contínua evolução e que nós desenvolvemos internamente. E quando se fala de Viúva Lamego, estamos a falar de um nome que existe desde há quantos anos? Desde 1849, portanto é uma fábrica com uma longevidade notável e nós fomos integrados no Grupo Aleluia em 2006. Portanto, agora fazemos parte de um grupo cerâmico que tem uma variedade de soluções muito grande. Aqui nesta unidade fazemos só revestimento, mas há outras unidades do grupo que fazem pavimento, revestimento técnico e, portanto, conseguimos oferecer uma panóplia de soluções muito grande dentro do grupo a que pertencemos agora. E a nível mundial, certamente que chegam a muitos países. Exatamente, sim, sim. O grupo Aleluia tem uma rede comercial muito extensa e portanto, exporta para muitos países e está neste momento em prospecção de novos mercados. E a Viúva Lamego é um nome que deveria de preservar, então, aquilo que é mais artesanal e que vocês não querem de maneira nenhuma deixar morrer. Exatamente. Portanto, a Viúva Lamego é muito conhecida em Portugal pela azulejaria tradicional portuguesa e nós tentamos também divulgar o azulejo português no exterior e tentamos ser muito, muito genuínos em relação às raízes da azulejaria tradicional portuguesa e, portanto, continuamos a utilizar os mesmos processos. O azulejo é todo pintado à mão, portanto não temos outras técnicas decorativas aqui nesta unidade. Os azulejos são pintados um a um no caso do azulejo padrão, no caso dos azulejos em grupo, portanto a formar painel, são também pintados, decorados à mão, por pessoal especializado e temos também, hoje em dia, muitos projetos com artistas plásticos que vêm eles próprios aqui à unidade pintar. E, portanto, esta é uma outra vertente atual das possibilidades que o azulejo traz. Portanto, para eles é um desafio poderem vir aqui, terem o espaço disponível, os materiais de pintura disponíveis, os vidros, as tintas, os fornos para cozer o trabalho e de facto é desafiante para eles e a experiência que temos é que vêm cá fazer um trabalho e depois voltam, porque de facto gostam muito do potencial criativo que nós aqui podemos proporcionar. Ora, estamos na secção de pintura, esta pintura que é manual e é rica, na companhia da sua Dona Paula, que nos vai explicar o que é que temos atrás dela. Vocês todos os dias fazem coisas únicas e que atraem o povo e então continuamos a mostrar Portugal muito longe. É o caso de termos vindo hoje do Canadá. Muito prazer. Obrigada, prazer é todo meu. Temos aqui um picotado. Temos aqui um picado em papel vegetal, que é o que serve de base para o nosso trabalho. Portanto, ele depois é passado com uma boneca de carvão para o azulejo. Eu posso exemplificar, se quiser. Pronto. Ficamos com a base do nosso trabalho e depois iniciamos o contorno
por cima do que fica desenhado ali com o picado. E depois disto temos então o traço. O traço principal, que é o contorno, e depois então teremos o enchimento, que será feito com uma aguada e um médio. Portanto, são vários tons de tinta. Pronto. O que é que estamos a preparar agora? Agora estamos a preparar um painel pronto, é um painel nosso de catálogo. Que vai para o Canadá. Que vai para o Canadá, exatamente. Olha, e cá está a fotografia. Está a fotografia dele, pronto, exato. Isto será o resultado então de muito... Quanto tempo é que demora a preparar este painel? Este painel, eu penso que 3 dias. 3 dias. Vão conseguir concluir, dar-lhe esta corzinha tão bonita? Exatamente, vai ficar assim. No seu ver ao clássico? Exato. No final vai ficar exatamente assim. Não são só de azul, mas outras cores que vocês... Também há o mesmo painel a cores. Okay. Pronto, neste caso será azul, que é o que o cliente pede. Olha, isto será mesmo para o projeto que temos a cabo e que viemos aqui à Viúva Lamego registar, então, para o projeto Renovei a Casa à Portuguesa, e então cá está o resultado daquilo que vocês, muito delicadamente, e se acontece que às vezes não sai a linha como desejariam, o que é que se faz? Não sai a linha como nós desejaríamos, temos uma faquinha, que podemos, olha, por exemplo, temos aqui um exemplo, que não saiu bem, raspamos e voltamos a fazer. Então quer dizer que não é complicado? Não, não é complicado. E conseguem dar o resultado que vocês querem? Exatamente. Não vai nada aldrabado? Não, de maneira nenhuma. E é só perfeição? É só perfeição, exato. Para isso, mas ainda bem que existe, ainda bem que viemos descobrir algo que é muito rico e que identifica muito bem aquilo que os portugueses sabem fazer. Exatamente. Muitas felicidades. Obrigada, igualmente. Ora, estou na presença da sua Dona Benedita, mais uma senhora que pinta com a sua habilidade, que vai dar um resultado maravilhoso e único a uma peça que vai ser para a cozinha, não é assim, a sua Dona Benedita? Sim. O azulejo é um hábito nas suas mãos. É verdade, há 35 anos. Meu Deus, tanto tempo. Aqui mesmo? Aqui, sim, na Viúva Lamego. Desde os 18 anos. Que sabe? Que comecei a pintar. E acha que deveria ser mantido isto ainda para que preservemos os valores? Acho que sim. Ficam coisas maravilhosas, prédios de casas, acho que sim. Nós gostamos do nosso trabalho, não é? Claro. E o que está a fazer é uma encomenda que vai certamente para o Canadá e vai ser aplicada na cozinha. Sim, diz que fica na cozinha. Acha que é um bom gosto? Acho que sim, fica bonito. Vai ficar bonito. O que é que pensa da azulejaria portuguesa? Eu acho que é uma coisa boa, para já temos uma coisa boa, que os padrões duram muito tempo. Os nossos netos daqui por uns anos podem vir comprar, há sempre igual. Nas outras fábricas não há, e nos outros países também não há. A gente compra uns azulejos, daqui uma semana ou duas já não existe aquele padrão, não é? E este nosso existe. Acha que os nossos filhos dão valor como os nossos avós, os nossos pais, a senhora desta geração? Sim, acho que sim. Acho que agora as coisas vão mudar e eles vão gostar dos... Outra vez? Outra vez. Vamos virar outra vez para a pintura. Olha, espero bem que sim, que tenha realmente razão no que diz e que sucesso. Possamos preservar os valores. Sim, senhora, sim. Esperamos bem que sim. Continua a dar fidelidade a esta casa. Tá, muito obrigada. Cidade. Uma vez sentiram o risco de
terem menos pedido do que desejariam, passaram por essa situação? Sim, sim, exatamente. Portanto, o azulejo tradicional português tem, de facto, uma multiplicidade de aplicação em vários projetos, mas de facto tem que se conseguir explicar de que forma é que ele se pode enquadrar numa arquitetura mais moderna, numa área de reabilitação de edifícios, numa área de turismo de habitação. Portanto, há todas essas multiplicidades de aplicação que têm que ser exploradas e têm que ser enquadradas no âmbito deste azulejo, que é um azulejo muito tradicional, não é? Muito antigo. O que é que deveria ainda ser feito para salvar e preservar este bom nome e a capacidade tão rica que se calhar é quase única a nível mundial? Sim, neste momento esta forma de produzir os azulejos não é muito comum, de facto. Nós temos um processo de fabrico totalmente diferente do que é utilizado na cerâmica mais moderna hoje em dia. Portanto, nós temos processos de fabrico que tentam contratipar o mais próximo possível a forma como os azulejos se faziam antigamente, o que vai até ao pormenor de termos uma pasta própria para fazer os azulejos. Os vidrados também são desenvolvidos internamente, as próprias tintas, as cores, portanto tudo isso coisas únicas. Exatamente, é desenvolvido internamente e desenvolvido à medida, o que nos permite também ter alguma flexibilidade em termos de processo, porque chega-nos um projeto para fazer e nós internamente desenvolvemos quer o vidro, quer as tintas, quer enfim, a parte técnica desse projeto. Portanto, temos esse know-how e essas competências internamente para projetos à medida. Ora, cá estamos no controle da qualidade do azulejo, na presença da senhora Justina. Olá, muito prazer. Está muito ocupada? Um pouco. E com uma colega? Com uma colega. A fazerem o que exatamente? Nós estamos a escolher material para uma encomenda. Muito bem. E isto é um trabalho que existe ou que deve ser minucioso para que saia o resultado que vocês pretendem? Sim, com certeza. E de que maneira? Como o material são vários lotes, nós temos que tentar o mais aproximado possível, o mais igual possível. Está-me a dizer na cor. Na cor. Por exemplo, esta cor aqui, vamos mostrar. Mais clara do que esta. E o que é que acontece neste caso? Neste caso não pode fazer parte daquele material. Irá noutra secção. Noutra encomenda. Muito bem. E tem que ser a cor exatamente, porque senão, se isto vai, o cliente pode contestar e dizer, olha, há aqui uma coisa que não está com isso. Exatamente. Pode acontecer. Já aconteceu algumas vezes? Algumas acontecem. Já aconteceu. Não há solução para tudo. Há solução para tudo. E vocês estão abertos, de facto, à ideia de ser substituído, porque se caso não vai ficar igual, não vai ser um bom casamento. Exatamente. Claro. Por isso, e há quantos anos é que a senhora está cá? 26. Isto emprega pessoal já há tantos anos, realmente. Exato. E precisa sempre da ajuda do seu colega? Sempre, da Constância e dos outros colegas. E esta secção tem muita gente a trabalhar, a abrirem as caixas, a verificarem então os azulejos? Quando é necessário, nem sempre é necessário. E o Viva Lamego é uma companhia que é de prestígio em Portugal, não é? Exato, e não só, no Portugal e no exterior. E no mundo inteiro. Exatamente. E então daqui veio o azulejo para o Canadá? Sim, também. Pois, é o caso da nossa visita hoje. Também, para o Canadá e para vários países da Europa, do mundo, para a Austrália, para a América, para Israel, para vários países. Ainda bem que Portugal é muito bom. Sim, e a Viva Lamego também. Sem dúvida. Felicidades já sim. Obrigada. Quando foi proposto de ser enviados azulejos para o projeto Renovei a Casa Portuguesa, o que é que pensaram desta ideia de
ir até ao Canadá e divulgar e continuar a divulgar aquilo que há de mais rico a nível nacional? Eu acho que é um projeto com muito potencial de divulgação do que é a azulejaria tradicional portuguesa, porque é disso que se trata neste caso em concreto. O que nós podemos verificar é que temos uma panóplia muito grande de soluções a nível de azulejo pintado à mão, e é muito gratificante para nós poder divulgar no Canadá e em países mais longínquos, de facto, o que é a azulejaria tradicional portuguesa, o que é este tipo de produto, quais são o seu potencial e as suas valências em termos de integração na arquitetura. E em termos de conselho, vocês também estão sempre atentos no que questiona o resultado, porque às vezes o que acontece nestes catálogos, nós olhamos e vimos, de facto, que é muito bonito e é muito atraente e pensamos que é aquilo mesmo, mas irá se calhar dar um resultado, não é? Sim, a experiência que nós temos é que a visualização dos azulejos em obra ganha sempre muitíssimo pela questão do brilho e pela questão do enquadramento no espaço. Portanto, é de facto um projeto com muito interesse, e também dada a quantidade de pessoas que vão ter possibilidade de ver os azulejos e de conhecer onde é que eles são feitos e de que forma é que são feitos. Portanto, eu acho que é um projeto muito completo e com imenso interesse para nós. Por isso, vocês têm um bom representante no Canadá, o Sr. Rui Vidal, que agradecemos também a sua colaboração e também à Viva Lamego, aleluia, muito obrigado, mas sabemos que ele tem feito muito bem o seu papel em terreno e vocês precisam de muitas pessoas como esta para continuar a dar o punch no mercado internacional. É importantíssimo. O que nós temos verificado é que, de facto, quando as pessoas começam a trabalhar o produto, têm um entusiasmo enorme e temos tido vários embaixadores aqui da marca Viva Lamego no exterior, mesmo a nível de artistas plásticos que vêm trabalhar connosco, propõem-nos workshops, portanto, em parcerias com faculdades de belas artes, faculdades de arquitetura, para as novas gerações conhecerem o que é o azulejo e de que forma é que o podem aplicar depois quando começarem a exercer a profissão. Portanto, essa parte da formação das novas gerações no que é o azulejo e no potencial enorme que o azulejo tem associado é muito importante. Olha, e também o que nós sentimos que é curioso, vocês têm aqui uma peça que vai ser aplicada na entrada dos quartos de um hotel e este é o utensíliozinho que vai dar um aplique diferente. Pronto, isto é uma peça que vai ser eletrificada, isto vai ser posto na porta dos quartos. Isto é o aplique onde vai ser aplicada a lâmpada, a iluminação, e depois levará um abajur aqui em cima. Portanto, isto é para onde, se me permite? Para um hotel em Óbidos. Isto é digamos que, uma atualização de uma forma da Viva Lamego muito antiga, pronto, que é uma forma com mais pintura, um pouco mais carregada, porque era o que se usava à época, mas houve aqui alguma simplificação da pintura e a utilização da mesma forma num projeto mais atual. E, portanto, é um exemplo muito, muito bom do tipo de trabalho que se pode fazer com a Majolic e com este produto da Viva Lamego e dar-lhe uma utilização mais moderna e mais recente. E em termos de propostas internacionais, alguma que fosse arrojada ou que fosse bastante particular no vosso ver que possamos saber, que foi interessante? Estamos, por exemplo, a desenvolver estas peças que estamos a ver aqui para um projeto em Palm Beach. Essas peças têm um acabamento a platina e um acabamento a ouro, um ouro mais escuro, e destinam-se a uma casa em Palm Beach. Estas peças vão ser aplicadas sobre o estuque num projeto de um arquiteto colombiano com várias formas, são cerca de 80 e tal formas, só para dar ideia do potencial de soluções que nós podemos aqui desenvolver internamente. Portanto, nós desenvolvemos a forma, desenvolvemos o acabamento, todo o processo de fabrico e de cozedura, até chegar a uma solução que os autores aprovem. Portanto,
Neste momento isto está numa fase já muito avançada de aprovação de amostras e a seguir virá esse trabalho. Este é outro caso que temos aqui em cima, que é uma peça que foi desenvolvida para uma casa-museu nas Azanhas do Mar. Isto está a revestir um teto, não é um teto plano, é um teto com várias águas, e nós desenvolvemos este azulejo em forma de gota com 3 tipos de acabamento de lustre. E, portanto, a ideia que o arquiteto pretende transmitir é o revestimento das camas de um peixe, com este brilho nacarado. Portanto, vamos apanhar ao longo do teto, começamos num branco e acabamos num pérola mais dourado, para dar o efeito das escamas de um peixe. Eles depois, esta parte da frente tem que ser vidrada, é uma das especificações do projeto, porque o assentamento da peça depois vai ser levemente inclinada para se conseguir ver mesmo o relevo da escama. Portanto, este é outro exemplo de projetos que nós temos em mãos atualmente. Temos ali uma outra secção que mostra muito bem que há outro tipo de relevo e outro tipo de resultado. Por exemplo, poderíamos chegar até aqui, que isto aqui é outra coisa. Exatamente, estes são azulejos pano-árabes, são azulejos muito antigos, são réplicas de azulejos muito antigos, século XVI, e nós continuamos a fazer estes azulejos pelo mesmo processo que eram feitos. Estes são azulejos decorados com esmaltes, em que a cor é dada por óxidos metálicos, e daí, se virmos... Sim, esse já é um azulejo mais moderno. Estes originalmente tinham 5 cores, porque eram corados, na altura não havia corantes. Os amarelos, não é? Eram corados com óxidos metálicos e, portanto, o verde é o óxido de cobre, o amarelo é o óxido de ferro, e, portanto, estes azulejos tinham 5 tons, que eram os 5 tons dos óxidos que existiam na natureza, pronto. E agora, atualmente, temos feito os mesmos padrões, mas já com outras cores, que agora já é possível. Olha, uma pergunta curiosa. Onde é que nasceu exatamente o azulejo? Eu julgo que nasceu no Norte de África, e estes são uns dos primeiros que vieram para a Península, precisamente. Por isso é que nós lhes chamamos os pano-árabes. São azulejos que foram trazidos pelos mouros para a Península Ibérica. O nosso azulejo português é exatamente azul ou pode variar em muitas cores? Pode variar em muitas cores. O azulejo, tradicionalmente no século XVII, era azul e branco, mas depois, século XVIII, século XIX, começou a haver incorporação de mais cores. É um derivado do barro. Exato. Parte de um derivado do barro. A produção parte do barro, portanto, o processo de fabrico da majólica, que é a aplicação de um vidro branco estanífero sobre a chacota, parte de um processo de fabrico dessa mesma base, do barro, portanto, desta base, exatamente. E depois... esse processo implica um primeiro processo térmico, uma cozedura do barro, após o que nós aplicamos um vidrado branco, e nesse ponto, a seguir à vidração, nós temos uma bifurcação do processo. Portanto, se o objetivo for um vidrado liso, como temos ali naquela parede, os azulejos seguem diretamente para o forno. Estamos a falar, por exemplo, de todos estes, assim, exatamente, este, todos estes. Portanto, estes azulejos, após a operação de vidragem, seguem para o forno para um segundo processo térmico e, portanto, é cozido o vidrado e os azulejos ficarão prontos. Se for um azulejo com pintura manual, a seguir à linha de vidrar, temos eles são enviados para a pintura, temos a aplicação de tintas na pintura e só depois disso é que seguirão para o forno. E em questão ao arquiteto Paulo Jones, pensa que teve uma boa opção ou que foram gostos ricos na raridade que não encontramos em países como o Canadá, este tipo de obra-prima e é uma riqueza que é nossa, que é muito difícil encontrar e também certamente que a parte da exportação também custa caro e às vezes os portugueses também
se calhar não estão tão esclarecidos que há muito bom produto a nível nacional. Sim, sem dúvida. Portanto, este tipo de projetos é importantíssimo para nós porque, de facto, amplifica muito o conhecimento que as pessoas têm sobre o que é a azulejaria tradicional portuguesa e, em concreto, os produtos da marca Viva o Lamego. Eu acho que foi uma ótima escolha. Os azulejos que foram escolhidos são, de facto, muito bonitos e pronto, e depois temos a oportunidade de ver o resultado final após a aplicação, que como lhe disse, é de facto diferente. É muito diferente ver em catálogo ou ver na mão e ver depois aplicado. Ganha muito. E as pessoas que estejam interessadas no que questiona a compra ou a querer fazerem então a aquisição deste tipo de produto vosso, como é que podem proceder? Há sempre uma maneira de chegar até vós. Sim, nós temos, portanto, temos o agente no Canadá e depois tem o nosso site, que eu julgo que é assim o meio mais, hoje em dia, mais utilizado, www.aleluia.pt, e no site encontram as várias marcas do grupo, entre os quais a marca Viva o Lamego, que é o que estamos hoje aqui a falar. Estão em vários lugares, não é? Sim, sim. Temos revendedores em vários países, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, em vários países. Estamos em Sintra, vamos até Aveiro. Sim, em Aveiro estão as outras unidades do grupo. Aqui em Sintra é a unidade da produção da marca Viva o Lamego. As outras unidades industriais situam-se em Aveiro, exatamente. Olha, resta-nos agradecer uma vez mais por nos ter aberto as portas e ser, de facto, tão prestável no que questiona o envio deste produto para o Canadá, para o projeto de modificar uma casa norte-americana para um estilo português, que será sempre bom demonstrar e continuar com as nossas origens. Por isso mesmo, muitas felicidades para a Viva o Lamego, Grupo Aleluia também. Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje e pelo programa. Muito obrigada. Felicidades à Viva o Lamego. Obrigada.